Olá pessoal, tudo bem? Professor Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, trazendo para vocês aqui dentro do nosso módulo de operações com números inteiros, uma revisão bem objetiva, bem pontual, mas do jeito que a gente precisa, tratando da parte de potenciação com números inteiros. Olha, adição, subtração, multiplicação, divisão, até que como são operações que de uma certa maneira a gente utiliza até com mais frequência, bem ou mal, a galera vai relembrando e vai saindo bem. Agora, é incrível como quando chega na parte de potenciação com números inteiros, é incrível como que o índice de erros em algumas questões de prova, ele é grande. Justamente porque a potenciação é um tipo de operação que talvez até cotidianamente, né, a gente use menos. Adição, subtração, multiplicação e divisão acaba que no dia a dia, de alguma maneira, a gente raciocina mais com esse tipo de cálculo. Agora, a potenciação já não é assim tão natural em algumas situações práticas. E é por isso, então, que é importante a gente dar uma relembrada. Vamos colocar aqui os nossos tijolinhos, né? Construir a nossa base aqui, bacana, passo a passo, para a gente poder deixar tudo no esquema. Então, vem comigo, bora lá. Potenciação de números inteiros. A potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Na potenciação de números inteiros, isso aqui são as regras, tá? Se a base for positiva, o resultado é positivo, seja o expoente par ou ímpar. Se a base for negativa e o expoente for par, o resultado é positivo. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Então aqui, gente, teoricamente, você não precisa ficar decorando isso. Porque pela definição e com o que a gente sabe sobre as regras de multiplicação, a gente teoricamente tem que dar conta. Então se eu apresentar para vocês aqui um cálculo que está na sequência, ó, vamos pensar aqui, por exemplo, no menos 7 elevado ao cubo. O que é um menos 7 elevado ao cubo? Olha, está indicado aqui para vocês. A potenciação, que é o que eu tenho aqui, é uma multiplicação de fatores iguais. Então o menos 7 elevado ao cubo, ele nada mais é do que o menos 7 vezes o menos 7 vezes o menos 7. Olha, é uma multiplicação em que eu tenho todos os fatores aqui iguais. Então, quando eu estou falando com vocês do sinal, aqui você consegue chegar à conclusão do sinal, teoricamente, sem ter que ficar decorando isso daqui. Porque aí você sabe que se você tem que multiplicar um negativo por um negativo, ora, menos vezes menos vai ter que dar mais. Mais vezes menos vai ter que dar o quê? Vai ter que dar menos. Ah, mas e se eu tiver que fazer menos 7 elevado à quinta? Ah, mesma história, olha, menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Você pode chegar ao sinal fazendo dessa forma, sem ter que ficar olhando para isso aqui? Pode, claro. Menos vezes menos vai dar mais vezes menos vai dar menos vezes menos vai dar mais vezes menos vai dar menos. Ah, mas se for menos 7 elevado a 13? Não vou questionar aqui a conta em si, mas a questão do sinal. Aí já começa a ficar mais chato, né? Então aqui, se você olhar para o que está indicado como definição, é o que eu te falei. Na pior das hipóteses, na hora da prova, você pode abrir a multiplicação, a potenciação como uma multiplicação de fatores iguais e com base na regra de sinal da multiplicação, chegar à conclusão se o seu resultado vai ser positivo ou não. Agora, se você olhar para essas três regras aqui, com bons olhos, você vai ver que no fim das contas, a gente só tem um resultado que é diferente, gente. Que é esse que está aqui, que é a única situação que é negativa, olha. Que aí ele fala, ó, se a base for positiva, o resultado é positivo. Se a base for negativa e o expoente for tal, o resultado é positivo. Eu só tenho uma situação em que o meu resultado é negativo. Então, na pior das hipóteses, eu falo que é para esse caso que está aqui que vocês têm que olhar. Quando a base é negativa e quando o expoente é um número ímpar. Então, quando a base é negativa e o expoente é, por exemplo, 1, que é um número ímpar, o 3, que é um número ímpar, o 7, que é um número ímpar, o 13, que é um número ímpar, a única chance de uma potência apresentar esse resultado negativo vai ser acontecendo isso aqui, olha. Quando a base for negativa e o expoente for ímpar. Fora isso, se isso que está aqui, olha, se essa exceção não acontecer, o seu resultado não é negativo, ok? Então, mirando nesse caso que está aqui, você também não vai ter maiores problemas. Porque se eu colocar simplesmente isso, olha, menos 2 elevado à quarta. Menos 2 elevado à quarta é uma situação que se enquadra nesse caso que está aqui? Não.
Por que que não? Porque, olha, para esse caso acontecer, o expoente tem que ser ímpar. Não é o caso aqui, o 4 é um número par, então se não se enquadra nesse caso, é porque o resultado vai ter que ser o quê? Vai ter que ser positivo. Ah, menos 7 elevado a 5. Menos 7 elevado a 5 se enquadra nesse caso? Sim. Menos 7 elevado a 5, eu tenho uma base de expoente negativo e um expoente que é um número ímpar. Então, desculpa, eu tenho uma base com sinal negativo, né? Uma base com sinal negativo, e eu tenho um expoente que é um número ímpar. Então aí aqui sim, o meu resultado é negativo. Fechado? Vamos dar uma olhada nos exemplos e vamos ficar sempre atento primeiro à questão justamente do sinal. Então aqui, olha, eu falo com vocês, né, que às vezes a gente vai avançando e que chega em alguns assuntos em que esse detalhezinho aqui acaba fazendo diferença. Quando a gente trabalha, por exemplo, com resolução de equações de segundo grau, a gente tem lá uma fórmula, olha, que é discriminante b ao quadrado menos 4ac. Então não se preocupe agora com o assunto equação de segundo grau, tá bom? Eu não estou preocupado com o assunto equação de segundo grau. Eu estou preocupado com uma situação prática que lá na frente acontece. Então é muito comum, quando a gente chega, por exemplo, em cálculo de um discriminante, eu ter alguma situação parecida com essa. Olha, menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 0. E aí sabe onde que muitos candidatos vão errar? Aqui, olha, no menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, vai dar menos 4. Não, e aí você já jogou a questão para o espaço aqui. E aí você está vendo? Às vezes, talvez o ponto que seria o mais importante, que era o cara se lembrar, por exemplo, de uma fórmula, de perceber que está lá numa equação de segundo grau, e aí às vezes ele vai se enrolar aqui, olha, no cálculo básico. Não tem como menos 2 ao quadrado dar negativo. Por quê? Porque essa situação que está aqui, olha, não se enquadra nesse caso que está aqui. Então, menos 2 ao quadrado vai ter que dar sempre o quê? Ou, né, o b ao quadrado, seja lá o que for, jamais vai dar negativo. No máximo ali o que poderia acontecer era dar um 0, né? Mas o negativo não teria como. Então, aqui, com certeza, o menos 2 ao quadrado daria lá o mais 4, alguma coisa assim. Perfeito? Muito bem, passemos então aos exemplos. E olha, de novo, não se preocupe aqui com o que eu mencionei sobre equação de segundo grau, perfeito? Eu estou só dando um exemplo de uma situação dentro da matemática em que muitos alunos às vezes se enrolam justamente por conta aqui da parte de potenciação, que é aí sim, que é o que me interessa, que é o que a gente está vendo agora. Então vamos dar uma olhada aqui nessa letra A. Na letra A, eu tenho lá mais 3 ao quadrado. Eu quero que você fique atento num primeiro momento aqui à questão do sinal. Mais 3 ao quadrado, qual vai ser o sinal da resposta? O sinal vai ter que ser positivo. Por quê? Porque a exceção está aqui, olha. É só quando a base é negativa e o expoente é ímpar. Isso aqui é uma exceção? Não, então o sinal é positivo. Mas aí como que eu faço o mais 3 ao quadrado? Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então o 3 ao quadrado ele é 3 vezes 3. Não é 3 vezes 2. Não é 3 mais 3. É 3 multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes? O número que tiver no expoente. Então 3 vezes... e só para deixar claro também, né? Como aqui eu estou focando mais na questão do cálculo, mas para não restar dúvida alguma. Numa potência, o número que fica embaixo é o que a gente chama de base, e o que está pendurado ali em cima é o nosso expoente, perfeito? Então, uma potência que tem base 3 e expoente 2 é essa que está aí, olha, o mais 3 ao quadrado. O sinal é positivo, certo? E o resultado é 9. Então, a gente vai ficar aqui com mais 9, ou simplesmente 9. Depois, menos 7 elevado ao cubo. Menos 7 elevado ao cubo, o sinal vai ter que ser o quê? Vai ter que ser negativo. Aqui sim, o sinal vai ser negativo. Por quê? Porque aqui eu enquadro na exceção. Eu tenho uma base que é negativa com um expoente que é ímpar. Então, o sinal é negativo. E aí, como que eu faço para chegar ao resultado final? Aí a gente multiplica, olha, o 7 por ele mesmo 3 vezes, ok? Então eu ficaria com menos 7 vezes 7 vai ter que dar 49. E aí o 49 vezes 7. 7 vezes 9 vai ter que dar 63, e aí vão 6. 7 vezes 4 vai dar 28. 28, se eu for somar com 6, vai ter que dar 34. E aí a gente chega aqui, então, a menos 343. Ok? Menos 7 elevado ao cubo não tem nada de menos 21, hein? É menos 343, porque é 7 vezes 7 vezes 7. E claro, né, para justificar o negativo, gente,
para não ter dúvida nenhuma, é aquele exemplo que a gente citou agora há pouco. Olha, menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7, a justificativa é essa, olha, é porque menos vezes menos vai dar mais e o mais vezes menos vai ter que dar aquele menos que está ali. Bora para o próximo exemplo. Letra C, menos 3 elevado à quarta. Menos 3 elevado à quarta se enquadra na exceção? Não, esse aqui é um que muita gente erra. Acaba mantendo o sinal da base. Menos 3 elevado à quarta não tem nada dessa história aqui de manter o sinal da base. A gente mantém simplesmente o sinal da base quando o expoente, ou quando a base é positiva. Quando a base é negativa e o expoente é par, o sinal é positivo. Aqui eu não enquadro na exceção. Então eu fico com o resultado positivo. E como que eu faço para chegar ao resultado final? Multiplica. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Então vou deixar indicado aqui, olha, é o mais 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. É o 3 multiplicado por ele mesmo, 4 vezes. O expoente indica para mim quantas vezes que eu vou ter que multiplicar aquele número por ele mesmo. Então 3 vezes 3 vai ter que dar 9. 9 vezes 3 vai ter que dar 27. 27, se eu for multiplicar por 3, vai ter que dar 81. E aí eu fico então com mais 81 ou simplesmente 81, ok? Na letra D, mais 4 elevado à quinta. Mais 4 elevado à quinta, isso aqui se enquadra na exceção? Ah, sim, porque o expoente é ímpar. Opa, peraí. A exceção é quando a base é negativa e o expoente é ímpar. Não se enquadra na exceção, perfeito? Então o sinal aqui tem que ser positivo. E qual que vai ser o resultado? É o 4 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então o sinal é positivo. E aí eu coloco lá, olha, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Meu produto vai ter que dar, então, 4 vezes 4 vai dar 16. 16 vezes 4 vai ter que dar 64. 64 vezes 4 vai ter que dar 256. E o 256, se você for multiplicar por 4, vai ter que dar 1024. Então, 4 elevado à quinta é a mesma coisa que 1024 e o 1024 positivo. Fechado? Muito bem, para não deixar passar batido, quando a gente tem potência de expoente 1, então se eu tiver lá, por exemplo, olha, 10 elevado a 1, se eu tiver menos 5 elevado a 1, se eu tiver 7 elevado a 1, lembrar que quando o expoente for 1, o resultado é a própria base. Então 10 elevado a 1 vai ter que dar 10. Menos 5 elevado a 1 vai ter que dar o próprio menos 5, tá bom? Mantendo até a coerência do que a gente chamou atenção agora há pouco. Menos 5 elevado a 1 se enquadra na exceção. Olha aqui, olha, é uma base negativa com expoente ímpar. Então era de se esperar que o resultado fosse o quê? Que o resultado fosse negativo. Então tá ali, olha, é o menos 5. 7 elevado a 1 vai ter que ser o próprio 7, ok? Tanto que uma ideia que pra gente na matemática é sempre muito importante, quando eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho lá o 14. Esse 14 a gente entende como se ele fosse, é como se ele fosse um 14 elevado a 1, certo? Se eu tiver aqui um 20, o 20 é como se fosse um 20 elevado a 1. Quando a gente precisar, se por algum motivo eu precisar olhar para esse número como se ele tivesse um expoente, o expoente é como se fosse o próprio 1, porque aí o 20 elevado a 1 daria o próprio 20, ok? Então toda a potência de expoente 1, o resultado é a própria base. Potência de expoente 0, a gente se esquece mesmo, é natural. E é o que eu sempre falo, olha, o cara pode criar uma situação para vocês aí do tipo, eu coloco lá log de 27 na base 10 vezes 5 elevado a 1 meio, tudo isso que está aqui dividido pela raiz de 1024, só que aí eu coloco tudo isso que está aqui elevado a 0. Caraca, Bruno, olha só a questão que apareceu na minha prova, apareceu até logaritmo. Esquece isso. Foca no que interessa dentro do vídeo, tá bom? Não estou preocupado aqui com essas outras operações. O que eu quero que você enxergue é o seguinte. Isso aqui eu já passei, né? Na minha vida. Eu lembro que quando no ensino médio eu fui fazer prova para um colégio técnico, eu me deparei com uma expressão numérica que era basicamente uma ideia semelhante a essa, mas qual que foi a minha sacada lá atrás? Foi a de perceber que no fim das contas, tudo isso que está aqui estava elevado a quanto? Estava elevado a 0. E como esse resultado que está aqui ele era diferente de 0, todo número elevado a 0 tem que apresentar resultado 1, perfeito? Então, potências de expoente 0.
independentemente do que eu estiver colocando elevado a zero, a gente vai ter o resultado igual a 1. Então, se eu coloco para vocês aqui, por exemplo, ó, menos 5 elevado a 1, deixa eu só colocar aqui o menos 5. Então, se eu colocar para vocês lá, olha, 50 elevado a zero, menos 2 elevado a zero, 7 elevado a zero. Potência de expoente zero, resultado 1. 50 elevado a zero vai dar 1, menos 2 elevado a zero vai dar 1, 7 elevado a zero vai ter que dar 1. Então, cuidado para não se confundirem com essas potências mais elementares, tá bom? Potência de expoente 1, o resultado é a própria base. Potência de expoente 0, o resultado vai ter que ser 1. E para a gente fechar esse vídeo, trazer para vocês aqui também uma situação que vira e mexe aparece em prova, ou que vira e mexe em um ou outro cálculo você tem que desembolar e que a gente acaba errando. Eu preciso que vocês entendam que matematicamente existe uma diferença entre esse resultado e esse que está aqui. Aqui o que a gente entende é o seguinte, olha, eu tenho o expoente 2 e eu tenho o menos 3 na base. Então, o menos 3 ao quadrado, ele acaba sendo menos 3 vezes o menos 3, perfeito? E aí o menos 3 vezes menos 3 vai ter que dar mais. Menos vezes menos vai dar mais, e aí eu chego então a mais 9, ou simplesmente o 9. Então preciso que você perceba que esse menos 3 ao quadrado, ele dá positivo, o que é coerente com tudo que a gente colocou agora há pouco. Era de se esperar realmente que esse resultado aqui fosse positivo, porque essa potência que está aqui, ela não se enquadra naquela nossa exceção de ter base negativa com expoente ímpar. Como aqui eu tenho base negativa com expoente par, era de se esperar realmente que o resultado fosse positivo. Agora, é aqui nesse segundo exemplo, principalmente, que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque eu brinco, né, que tem hora que saber demais acaba atrapalhando. Ah, professor, eu guardei lá, hein? Eu guardei que quando você falou para mim que a base era negativa e o expoente era ímpar, que o sinal tinha que ser negativo da resposta. Então era exatamente o que eu tinha aqui, olha. Eu tinha lá o menos 3 ao quadrado, então o sinal tem que ser negativo. E aí não, eu preciso que vocês fiquem atentos aqui ao fato de que há uma diferença, né? Aqui, quando eu coloco esse parênteses, eu estou tentando deixar claro para vocês que quem está sendo elevado ao quadrado é o menos 3. E aqui nesse segundo exemplo, como esse menos 3 ele não está entre parênteses, o que se entende é que quem está sendo elevado ao quadrado é só quem? É só o 3. Então aqui não tem nada de você fazer nessa letra B o menos 3 vezes menos 3, porque inclusive alguns de vocês podem estar olhando para isso aqui e falando assim, ah, mas qual que é a diferença que eu não estou enxergando? A diferença é a questão do parênteses. Ah, mas então aqui o parênteses vai fazer diferença? Vai fazer muita diferença. Se você tem o menos 3 elevado ao quadrado, você está fazendo menos 3 vezes menos 3. Mas aqui é como se eu estivesse numa situação do tipo, veja, se eu colocar para você assim, olha, 7 menos 3 ao quadrado. Veja se fica claro, o 7 menos 3 ao quadrado é como se fosse o 7, como aqui eu tenho uma subtração e uma potenciação, eu teria que resolver primeiro a potenciação, então ficaria 7 menos o 3 ao quadrado, que dá 9, e aí você está percebendo que você está notando aqui, olha, você está vendo que o menos 3 ao quadrado está dando o quê? Está dando menos 9. Mas não é porque é o menos 3 que está sendo elevado ao quadrado, é porque é só o 3 que está elevado ao quadrado. E aí o 3 ao quadrado dá 9, e com aquele sinal de menos eu faço então 7 menos 9, que é o que a gente tem aqui então na letra B. Olha, vocês não fazem ideia de como que um detalhezinho como esse tira uma cacetada de candidatos em resolução de algumas questões de matemática. O menos 3 ao quadrado é o menos 3 vezes 3, que acaba dando menos 9. Percebe? A mesma coisa vai acontecer aqui na letra C, olha. Quem está elevado à quarta potência? É o menos 2 que está elevado à quarta potência. Então é o menos 2 vezes o menos 2, nem é necessário mostrar esse cálculo, né? Mas só porque especificamente para vocês entenderem a divergência das duas situações, olha. O menos 2 elevado à quarta é o menos 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então é de se esperar que o resultado seja positivo, porque menos vezes menos vai dar mais vezes menos vai dar menos vezes menos vai ter que dar mais. Tá aqui, olha, que é o que a gente já sabia, o que a gente colocou agora há pouco.
Como eu tenho aqui, olha, uma base negativa de expoente par, não tinha como aquele resultado ali ser negativo, ok? Mas observem o que eu falei. Aqui eu tenho uma base negativa. Quem está na base daquele expoente 4 é o menos 2. Então aqui meu resultado vai ser positivo. 2 vezes 2 vai ter que dar 4, 4 vezes 2 vai ter que dar 8, 8 vezes 2 vai ter que dar 16. Então eu chego aqui a mais 16 ou simplesmente 16. E essa letra D? Essa letra D você pode ter certeza que uma cacetada de candidatos acaba deixando indicado que o menos 2 elevado à quarta vai dar o quê? Vai dar o 16. Por conta do que eu acabei de falar. Ah, professor, quando a base é negativa com expoente par, tinha que ser positivo. Então, não. Aqui a base, quem está embaixo do expoente 4, não é o menos 2. Se fosse para o menos 2 estar embaixo do 4 como base, ele estaria dentro de parênteses. Então aqui é uma situação em que o parênteses faz diferença, ou traz diferença para o nosso resultado final. O menos 2 elevado à quarta é o menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, isso daqui dá menos 16, ok? Então, em algumas situações, a gente caminha em alguns cursos e aí a gente chega em situações do tipo, menos x ao quadrado. E aí eu peço para você calcular o valor daquilo ali quando x é menos 2. Aliás, quando x é 2. Menos x ao quadrado. E aí troca aquele x ali para mim pelo 2. Uma situação simples, mas veja o que acontece. Não, a expressão era menos x ao quadrado, é para trocar aquele x pelo 2, então ficaria assim, né? Olha, menos 2 ao quadrado. Isso. Dá 4 positivo. Não. Aí você perdeu a questão, talvez, que ia por um viés mais algébrico, você perdeu a questão pelo lado aritmético, o lado aqui do cálculo básico. O menos 2 ao quadrado, não dá menos 4. Desculpa. Não dá mais 4. Dá exatamente o menos 4, porque aí é menos, entendam, é menos o x ao quadrado. Você está percebendo? Olha, não é o menos x que está elevado ao quadrado. É só o x que está elevado ao quadrado, com o sinal de menos na frente. Então, se eu troco o x por 2, eu passo a ter o 2 ao quadrado, que dá 4, com o menos na frente. Ou seja, isso aqui daria menos 4. Ok? Muito bem. As situações, né, semelhantes a essas, em que o expoente é par, é que são as mais preocupantes. Eu até coloquei para vocês aqui na letra E e na letra F, situação com expoente ímpar, mas aí com expoente ímpar acaba que muita gente acerta meio que na sorte. Porque aí o menos 5 elevado ao cubo, aqui cai dentro da exceção. Aqui eu tenho a exceção, né? O negativo com o expoente ímpar, que vai ter que dar menos, então aqui é como se fosse o menos 5 vezes o menos 5 vezes o menos 5. E aí a justificativa do menos é justamente porque menos vezes menos vai dar mais vezes menos vai ter que dar menos, e aí a gente ficaria com 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. E aí, na letra F, a gente também vai ter o menos 125. Por quê? Porque aí aqui, quem está elevado ao expoente ímpar é o 5. Então aqui é como se eu tivesse o menos e o 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Isso daqui então acaba me dando menos 125. Só que aí é o que eu estou falando, então quer dizer que os resultados vão ser sempre iguais? Não. Principalmente quando esse expoente é par, existe uma divergência. Porque se o que x é elevado ao quadrado for um número negativo, aí sim o meu sinal tem que ser positivo. Aqui é porque, de qualquer maneira, o negativo elevado ao ímpar também já daria negativo. E eu coloco esse exemplo justamente para vocês perceberem o que acontece no que aconteceu aqui da letra A até a letra D, porque são esses casos que acabam me preocupando mais. O que está na letra E e na letra F, muitas vezes, o resultado é até correto. Professor, deu menos 125, que é a justificativa errada. Por que você encontrou menos 125? Porque quando o expoente é ímpar e a base é negativa, tem que ser negativo. Eu precisava que você percebesse que a justificativa para esse negativo não é essa, ok? A justificativa, isso aqui deu negativo porque era um ímpar. Não. Aqui deu negativo porque o 5 elevado ao cubo dá positivo. E como tem um menos na frente, aí sim, a gente deixa indicado aqui o menos 125. Tá bom? Muito bem, olha, bloco, na boa, para mim, dos mais importantes aqui também dentro de um curso de matemática e dentro dessa parte tratando de operações
com números inteiros. Dos mais importantes, justamente por conta do que eu reforcei no início. Como a potenciação é uma operação que às vezes a gente lida menos, vários pontos aqui vão ficando esquecidos. E se você relembrou assuntos dentro desse vídeo, é sinal de que você fez bem, é sinal de que era para você estar aqui comigo mesmo. E se está passando por esses vídeos aqui e o que eu estou falando está bem trivial, que bom, porque a gente realmente vai precisar disso para ter mais segurança em outros pontos que a gente vê aqui ao longo do curso. Um forte abraço, tudo de bom para vocês, fui!